Motivação, ensino, fé e determinação, seu canal motivacional. Olá meus amigos, meus irmãos, como vai? Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o professor Antônio José. É uma satisfação tamanha estar aqui com você novamente, meu amigo, minha amiga. Eu hoje estou muito feliz. Estamos aqui fazendo a aula de número 1. Vamos fazer essa abordagem desta aula de número 1. Queridos, vai muito abençoar a sua vida durante todo esse trimestre, o quarto trimestre, o último trimestre deste ano. Vai ser uma bênção. E vamos estudar sobre o quê? Sobre o apóstolo Paulo. Amados amigos, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Você não pode perder. Se você não é inscrito no nosso canal, em nome de Jesus, bem aqui do lado tem um botão vermelho dito inscrever-se. Vai lá, coloca o seu dedo aí, inscreva-se no nosso canal e faça parte dessa jornada. Com certeza você vai ser muito abençoado. A lição de número 1, a lição inaugural desse quarto trimestre, que vai ser uma bênção, viu, amados? Olha, queridos, promete aqui, eu vou estar lançando uma série de conselhos e orientações de Paulo que podem ser aplicados na vida familiar, na vida pessoal, na vida profissional, na vida social, enfim, na vida ministerial, em tudo. Vamos aqui apresentar aqui uns shots, umas mensagens de 2, 4, 5, 6 minutos aqui, para você acompanhar também durante todas essas mensagens desse trimestre. Mas a lição de número 1, ela traz uma temática, o mundo do apóstolo Paulo. Amados, aqui tem um detalhe interessante, que o primeiro tópico para a gente começar fala o mundo de Paulo no Império Romano. Primeiramente eu quero aqui conversar com você. Você sabe quem é Paulo? Você sabe quem é o apóstolo dos gentios? Você sabia que entre todos os evangelistas que o mundo já conheceu, depois de Jesus Cristo, não há um outro nome tão conhecido que trouxe tantas e tantas informações, mensagens e palavras e construiu um currículo, um legado histórico. Ninguém teve o alcance como Paulo, o apóstolo dos gentios. Ele está inserido na história. Ele está inserido na história da igreja primitiva, da igreja moderna, da igreja atual. Paulo, seus ensinos, suas orientações, seus livros, seus conselhos, suas bases doutrinárias estão firmes, aprumadas. Ele realmente deixou um legado impressionante. E aqui, meus amados e meus amigos, quem foi Paulo? Há quem diga que Paulo tinha umas pernas arqueadas, olhos estrábicos, tinha, na verdade, um cabelo meio calvo, ele não era nem careca e nem totalmente calvo. E há quem diga também que ele tinha era como se fosse um baixinho gordinho, para você entender. Só que tem um detalhe: ninguém pode ser julgado pela sua aparência estética. O ser humano, as suas qualidades, as suas habilidades, as suas virtudes, as suas mensagens, elas precisam ser conhecidas pelo caráter, conduta, personalidade e vida moral. E Paulo tinha uma mochila, uma carga de experiência muito grande para nos ensinar. Meus amados, outro ponto também que podemos aqui ressaltar acerca de Paulo é que no Novo Testamento, entre todos os discípulos e apóstolos do Senhor, nenhum deles teve tamanha contribuição,
para as bases doutrinárias e ensinos da palavra de Deus, em orientação para a igreja de Cristo, como Paulo, o apóstolo dos gentios. Para você ter uma ideia, dos 27 livros do Novo Testamento, ele foi o autor de 13, e grande parte delas em prisão. Meus amados e meus amigos, aqui vale ressaltar uma palavra que está em Atos capítulo 9, versículo 15, que quando ele estava em um propósito de perseguição à igreja, aos irmãos, chega um momento que ele tem um encontro com o Salvador. Nesse encontro, o Senhor o chama de vaso escolhido. Sabe, é alguém com um chamado específico, é alguém com um chamado diferenciado para levar a mensagem aos gentios, aos reis, aos príncipes e a todos os filhos de Israel. Realmente, queridos, é algo impressionante. Agora, algo que eu poderia botar aqui em pauta aqui para você, para a gente aprender. Você sabia que uma das características de Paulo, que eu posso aqui colocar ênfase, era a comunicação. Paulo tinha uma comunicação impressionante, uma habilidade persuasiva sem nenhuma contestação. Outro ponto também, Paulo conhecia muito a Torá, e a Bíblia diz que ele, pelas Escrituras, entrava nas sinagogas e convencia que Jesus era o Cristo para os judeus. Ele era realmente completamente persuasivo. Isso nos ensina que nós, obreiros, na vida pessoal, na vida profissional, na vida social, precisamos ter essa habilidade da comunicação. Esse vai ser algum dos shots que eu vou lançar aqui também no YouTube, no Facebook e também no Instagram. Outro ponto também que eu queria participar aqui, entendendo a origem de Paulo. Meus amados, quando analisamos esta origem de Paulo, vemos que ele, geograficamente, Paulo, ele é um nome romano, né? Um nome romano. Paulo, ele era romano, ele era natural de Tarso. Paulo, ele era um homem que foi discipulado, orientado pelo pai dele, né? Que era um fariseu, um doutor da lei, um mestre também, e era uma pessoa que ele, por exemplo, quando o Salvador foi ao Calvário crucificado, ele deveria ter em torno de 30 a 35 anos de idade. Também, outro ponto também que devemos ressaltar aqui é que Paulo era um personagem que, no começo da sua história, conforme narrada por Lucas, o doutor Lucas, ele fazendo os seus registros, ele chama no começo Saulo de Tarso. Porém, nome dado, Saulo, é um nome de origem grega, até mesmo porque no mundo em que Paulo estava, existia, na verdade, muitas influências, a influência grega, a influência romana e também a influência judaica. Outro ponto também, quando olhamos isso aqui, vemos a geografia do mundo de Paulo. Na geografia do mundo de Paulo, vemos Paulo entre essa multiforme comportamental de culturas que envolve a influência grega, a influência romana e a influência judaica. Outro fator também que precisamos aqui observar, que Paulo, ele era da Cilícia. Geograficamente, a Cilícia hoje é um lugar chamado Turquia, fica dentro da geografia da Turquia. Também,
Outro fator também que precisamos aqui colocar em pauta é que dentro dessa geografia do mundo de Paulo, ele estava embaixo da autoridade de Roma. Ele era romano e estava embaixo da autoridade de Roma. E os romanos, eles investiam muito em logística, facilidade, viabilidade de transportes, estradas. Roma tinha uma característica em abrir caminhos, em abrir espaços, em realmente estar presentes e rápidos em todas as áreas, até mesmo porque foi um império que ficou por mais de 500 anos comandando e dominando o mundo. Também olhando também por esse prisma, enxergamos aqui que Paulo, chamado para os gentios. Meus amados e queridos, eu quero aqui colocar em pauta aqui o que é dito quando se refere que Paulo foi chamado para os gentios aqui. Aqui vai ressaltar algo que é importante a gente fazer aqui um ponto de observação quando Paulo tem um encontro com Deus. Paulo tem um encontro com Deus em Atos capítulo 9, versículo 15. O doutor Lucas, narrando aqui, ele nos deixa aqui um registro. Atos capítulo 9, versículo 15, que diz assim, disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Ele realmente tinha esse chamado. Porém, quando olhamos pelas Escrituras, enxergamos que todos os outros discípulos, eles tinham chamados, eles tinham a visão e o propósito de ficar dentro da região de Israel, dentro da região do povo judeu. Eles tinham a visão de evangelizar o povo judeu. Porém, eles não tinham a visão de levar a palavra aos gentios. Nem Pedro, nem Tiago, nem João tinham esse propósito. Enquanto os apóstolos de Cristo se restringiam, por exemplo, a anunciar Jesus aos judeus, aí chegou um momento impressionante, é que Paulo, de maneira entusiasmada, leva a palavra de Deus ao povo gentil. Queridos, foi por isso que você foi alcançado, foi por isso que eu fui alcançado, porque alguém preparado, chamado para ser um vaso escolhido, ele foi selecionado e foi, na verdade, preparado, foi enviado, foi respaldado para levar a palavra. Outro fator também é que precisamos aqui colocar em pauta aqui, é o que diz a lição no segundo tópico. Fala o mundo cultural de Paulo. O mundo cultural de Paulo. Meus amados, o primeiro subtópico fala a língua mundial daqueles dias era o grego comum, o grego básico, que todos falavam. Na verdade, o Império Romano, ele falava, na sua grande proporção de extensão, o latim e o grego. Mas, dentro da região romana, dentro da geografia de Roma, ali se predominava, nessa região em que Paulo estava, se predominava muito o grego koiné. Aqui, Paulo, ele era um homem que ele tinha uma habilidade ele era um poliglota, e ele era um homem que falava o grego, falava o aramaico e falava o hebraico. E é impressionante que
que ele tinha essa capacidade que impressionava muito os judeus quando ele falava, discursava, persuadia e argumentava. O Império Romano ali, ele na sua proporção de extensões ali, ele era o império temido, respeitado, chegou a dominar o mundo por 5 séculos, né? Então, assim, outro fator também, que aqui está no segundo subtópico, o mundo cultural do apóstolo Paulo. Meus amigos, o Império Romano, ele respeitava a diversidade religiosa, sabe? Tanto é que o Império Romano, ele tinha muitos deuses. Entre esses deuses, eles tinham, na verdade, os deuses gregos, eles tinham muita influência da mitologia grega. Os deuses romanos, existia muita influência na mitologia grega. E os deuses gregos eram, por exemplo, deus da natureza, deus da fertilidade, deus da libido, e que influencia diretamente essa questão de crença, de religião dos romanos e tal. E entre esses deuses tinha os deuses, o Osíris, tinha tantos outros que existiam ali. E vale ressaltar também que esse comportamento de deuses como Eleusis, Dionísio, Átis, tudo isso tinha características baseadas na divindade egípcia, característica baseada nas divindades orientais, característica baseada em várias questões que envolvem a mitologia grega. E outro fator também que podemos colocar aqui, em pauta aqui, é que esses deuses, as pessoas poderiam, no mundo de Paulo, neste mundo cultural aqui do apóstolo Paulo, eles poderiam, na verdade, ter a liberdade de cultuar, porém, deveriam respeitar a religião. Era como se fosse uma democracia. Eles respeitavam a religião dos romanos, os romanos também tinham que respeitar a religião ou o entendimento religioso dos gregos. E Paulo usou isso como um álibi, como uma oportunidade para poder falar e levar a palavra de Deus. Também, quando olhamos também a influência da filosofia grega, enxergamos também no mundo de Paulo que, essencialmente, por exemplo, o Império Romano, ele era um império politeísta, de vários deuses. Porém, quando nós enxergamos isso tudo tinha uma influência baseada na mitologia, na filosofia e no pensamento grego. Porém, tem algo assim que precisamos aqui colocar aqui, um ponto de observação. É que Paulo olhou a igreja em si, o comportamento e a influência dessa questão, a influência do mundo grego, do mundo romano, e em cima e na mente dos cidadãos, Paulo ele teve que fortalecer a doutrina cristã sobre Deus, sobre fé, sobre Jesus, sobre a vida em si como a graça e salvação. Ou seja, indiscutivelmente, Paulo se tornou um grande defensor do Evangelho de Cristo, tanto que nas suas cartas ele respaldava, doutrinando, ensinando, admoestando os irmãos, as igrejas e todos aqueles que faziam parte
do mundo cristão daquela época. Também, olhamos também aqui ao terceiro tópico desta lição. O terceiro tópico desta lição fala sobre o mundo religioso de Paulo. E o primeiro subtópico fala: Paulo se identifica como judeu. Aqui tem um detalhe interessante que está inserido em Atos, capítulo 22, versículo 3. Em um momento muito histórico, onde Paulo ele faz a sua defesa diante de tamanhas acusações e diante de todos os judeus nervosos, porque, como eu falei, Paulo ele era um habilidoso comunicador, e com essa característica de comunicação, ele tinha uma capacidade persuasiva impressionante. E quando ele abria a sua boca, ele falava com os judeus, entrando nas sinagogas e convencendo os judeus pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Ele conhecia a Torá, os 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Ele conhecia isso e ele argumentava todas as suas convicções para convencimento ali dos judeus. E aqui acho algo interessante que Paulo ele se identifica aqui fazendo a sua defesa. No capítulo 22, do primeiro versículo deste capítulo, diz assim, do livro de Atos, a narrativa de Lucas: varões, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E eu acho interessante que quando os judeus o ouviram, não até então pensava que ele ia falar em grego, porém Paulo falou na língua hebraica, na língua dos próprios judeus. E quando eles ouviram Paulo falar em hebraico, eles silenciaram. Sabe aquele negócio de você fechar o bico aqui, porque esse daí deve saber o que ele está falando. Fala com convicção. É por isso que aí ele se identifica. Ele se identifica e se apresenta. Eu sou judeu, nascido em Tarso, na Cilícia. E ele começa a fazer a narrativa do currículo dele. Eu aprendi com um mestre conhecido entre vocês, chamado Gamaliel, que na época era o mestre dos mestres das Escrituras. Eu aprendi com eles. E Paulo começa a fazer a sua narrativa e dizendo ainda, e outra coisa, eu sou judeu e eu sou da cidade, eu sou de Benjamim, eu sou da tribo de Benjamim. E ele começa argumentando e falando e mostrando as suas origens genealógicas. Por quê que Paulo fez questão de dizer isso? Porque os judeus, eles têm um respeito muito grande da linhagem, de onde a pessoa vem. E outro fator também aqui é que Paulo foi criado dentro da fé judaica. Queridos, existe algo aqui que nós precisamos aprender aqui. Ele tinha um histórico, ele tinha um currículo, ele tinha um mestre que aprendeu. E aprendeu outra coisa, ele tinha, na verdade, uma genealogia judaica. E também, quando ele falou e argumentou, os homens silenciaram, porque ele falava no hebraico no hebraico odierno dos judeus. Outro ponto também é que está no terceiro subtópico, o mundo, palco da mensagem de Paulo ao povo gentílico. Outro ponto aqui é que vemos o que está escrito em Atos capítulo 16,
versículo de número 9. Isso aqui que aconteceu com Paulo mudou a história da vida dele, o rumo da vida dele. Porque, de repente, em uma situação, no capítulo 13, versículo 1, 2, diz assim, estando eles orando e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Vejam só, vou ler de novo, Atos capítulo 13, versículo 2, diz assim, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Amados, você percebe que o texto ele não diz assim, apartai-me Saulo e Barnabé. Não, o texto diz assim, apartai-me Barnabé e Saulo. É como se fosse um auxiliar. Paulo ele tinha que aprender. Porém, havendo dissensão lá na frente, havendo uma certa discordância, e aconteceu uma separação entre Paulo e Barnabé. Um foi evangelizar por um caminho, por um lado, e Paulo foi por outro. E essa dissensão, ela foi justamente por uma pessoa, por um indivíduo chamado Marcos. E aí, o que eu digo para vocês, algo interessante. Obreiros brigam, discordam, entram em atrito. É humano isso. Agora, uma coisa é importante. A obra de Deus não pode perder. A obra de Deus não deve perder. E quando olhamos este histórico, já no capítulo 16, versículo 9, este homem, Paulo, a Bíblia diz assim, que Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia, e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Amados e amigos, Deus fala por sonhos, fala. Deus fala por profecia, fala. Deus fala por visão, fala. Deus fala por revelação, fala. Deus fala mesmo. E a Bíblia diz assim, que havendo Deus falado de muitas formas, de muitas maneiras, tem nos falado nesses últimos dias pelo seu Filho. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui para te aprender. Deus também fala por sinais. Deus falou com Paulo aqui, numa visão, num sonho. Paulo teve de noite uma visão em que apresentava um varão da Macedônia. Não se sabe se era um sonho, se de repente ele estava orando e Deus mostrou aqui uma visão para ele. Não sei, a Bíblia não fala, mas a Bíblia fala que teve uma visão. Uma coisa eu te digo, Deus também fala por sinais. Deus ele revela, Deus ele mostra. E aqui Paulo teve esse entendimento dele mudar a rota dele e ir pregar o Evangelho para o mundo gentílico. Aqui, queridos e amados, podemos fazer uma análise interessante, que de uma certa forma olhamos para a biografia deste virtuoso missionário, desse virtuoso obreiro, desse virtuoso pregador, evangelista e tantos adjetivos que ele tem. Às vezes eu fico a me perguntar, será se Paulo ele era sanguíneo? Será se Paulo ele era fleumático? Será se Paulo ele era colérico? Será se Paulo ele era melancólico? Uma garantia eu te dou, e as minhas convicções mostram isso, que Paulo ele era sanguíneo. Amados e amigos, uma coisa eu te digo, e aqui eu termino para a conclusão, é que nessa caminhada nós vamos sempre enfrentar oposição
e dificuldades para pregar o Evangelho. Eu aqui enfrento algumas dificuldades, dificuldade do ambiente, dificuldade de tempo, dificuldade no estúdio, dificuldade de enxergar, de tirar mais tempo para estudar, de melhorar a edição, de trabalhar na edição, de fazer com que tenha mais inscritos, de melhorar as visualizações, aumentar o número de inscritos. São desafios. Ao mesmo tempo, eu sou um empresário, eu sou um comerciante, eu sou um representante de negócios, de vendas. Enfim, são os meus desafios. Mas eu tenho um propósito, eu tenho um chamado, eu tenho que estar aqui, trazendo esta mensagem, esta palavra. E isso me traz desafios, tem obstáculos, tem dificuldades. Assim como tudo que você for fazer na sua vida, você vai ter também suas dificuldades. Porém, a gente não pode parar. Paulo não parou. E a Bíblia diz com ousadia, com intrepidez, ele realmente fazia o Evangelho ser divulgado, fazia o Evangelho ser levado a todas as nações. Aqui eu quero te agradecer, e se esta aula te abençoou, meu amigo, minha amiga, em nome do Senhor Jesus, se inscreva no nosso canal, compartilhe este vídeo, porque no nome do Senhor Jesus você vai abençoar muitas outras vidas. Até a próxima, Deus te abençoe e te guarde.